Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje no Ambo e com momentos que marcaram a reunião de governação local orientada pelo Presidente da República, que na ocasião foi informado sobre a situação socioeconómica da província. A reunião de governação local passou em revista os resultados alcançados a nível dos principais programas sociais em curso, com destaque para o de combate à fome e à pobreza. Foram igualmente debatidas ações que devem merecer prioridade ao longo deste ano. Os dados foram avançados pela governadora do Ambo no ato de apresentação do relatório síntese da situação social e econômica da província ao Presidente da República. No Ambo, são mais de 180 projetos que estão a dinamizar a vida dos munícipes. Atualmente, 65% dos projetos afetos à carteira do Ambo estão concluídos, tendo-se registradas melhorias no ano 2023. 2022 tivemos muitas dificuldades, mas em 2023 registramos melhorias e foi possível a conclusão de mais de 39 projetos, dentre os quais 25 escolas. Neste momento, mais de 100 famílias estão a beneficiar do Quenda, produzindo um impacto significativo na redução da pobreza. A nível dos dados estatísticos, até a data, quatro dos cinco municípios cadastrados já estão contemplados pelo projeto Quenda. Queremos dizer que são 123.825 famílias que têm acesso ao apoio financeiro dentro deste programa. Tino Lica apontou a insuficiência de professores para fazer face ao número de crianças fora do sistema normal de ensino. Desde 2017 a 2022 foram admitidos 3.607 professores e, com base no concurso público recém-aberto em todo o país, teremos mais 475 professores. Ainda assim, é gritante a falta de professores. No memorando sobre a situação social e econômica apresentado ao presidente João Lourenço, Lotino Lica destacou a parceria do governo local com a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, para a construção da cidade universitária no Caxiungo, missão do Dondi. Porquanto continuamos a acreditar na parceria saudável entre as igrejas e o Estado na missão de instruir e formar. Ainda neste setor social, gostávamos de reiterar a necessidade de construção de novas infraestruturas para os tribunais, a PGR, que trabalham em condições muito desagradáveis. Sobre a tributação de 2019 ao terceiro trimestre de 2023, o Ambo duplicou as suas receitas de 10 mil milhões de kwanzas para mais de 20 mil milhões de kwanzas dos contribuintes locais. É a província do Ambo no centro das atenções, mas o jornal acontece com outros destaques. Luanda, pronunciamento da Polícia Nacional no caso do sociólogo baleado mortalmente em plena via pública. Autores do crime continuam foragidos. Já também Rui Mingas, os restos mortais do nacionalista foram hoje a enterrar em Luanda. Momento de consternação contou com a presença de distintas figuras da nossa sociedade. Vandalização na província do Mochico, resultados dos atos que visaram o Monumento da Paz. Transferências sociais monetárias, mais famílias beneficiaram do Quenda na província da Huila. Na reportagem da semana, reflexões sobre o Simplifica 2.0, passos e desafios para a modernização da administração pública. Assembleia Nacional, debates que marcaram o dia na senda da aprovação da proposta de lei de combate ao contrabando de produtos petrolíferos. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz.
Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Januário, outra vez, boa noite. O Ambo no centro das atenções. O Presidente da República deu hoje início à jornada de trabalho de 2 dias. Na capital do Planalto Central, o chefe de Estado procedeu à inauguração de empreendimentos sociais que representam um ganho estratégico. A província conta, Simeão, a partir de hoje, com o primeiro centro cultural de excelência, um centro público da hemodiálise, que também é o primeiro da região, e ainda hoje o chefe de Estado inaugurou as instalações do Sinfotec e o Centro de Formação de Jornalistas. Pois, e no Ambo está destacada a equipa Girassol liderada pela jornalista Susana Ângelo, que junta-se a nós a seguir, tem detalhes sobre o essencial da jornada do chefe de Estado. Susana, dia intenso, mais agenda reserva, mais um dia intenso para amanhã. Boa noite, Susana. Boa noite, Simeão. Boa noite, Kina. É verdade, um dia intenso, um dia de muita correria, mas de ganhos para a província do Ambo. Como fizeram vocês referência, ganhou infraestruturas sociais que certamente vão impactar a vida dos moradores, dos munícipes desta localidade do país. Falamos do Sinfotec e também do Cefojor, 2 centros de formação que vão acabar por permitir que os jovens se capacitem e também porque a aposta tem sido no capital humano, esta vai permitir que os jovens formem, que tenham habilidades e estejam preparados para o mercado de trabalho. De resto, hoje está uma noite de chuva. Já choveu com alguma intensidade, agora uma chuva miúda. Entretanto, a cidade continua movimentada. Conseguimos o Suba Pedro a mostrar aqui o movimento da cidade do Ambo, calma e também um bocadinho movimentada. As pessoas, apesar da chuva, vão passeando e contemplar o centro cultural que foi inaugurado pelo Presidente da República, João Lourenço, a infraestrutura de destaque da jornada de hoje, das inaugurações, um centro que se pretende ser referência a nível nacional para a construção de outros. A construção desta infraestrutura está a preservar os factos históricos da província. A planta, por exemplo, foi inspirada num comboio, razão pela qual, Suba Pedro, espero que consigas mostrar aí a locomotiva ferroviária, a entrada mesmo deste centro cultural denominado Manuel Rui Monteiro, que é um dos filhos desta terra e também um homem de cultura, e por isso a homenagem a este homem de cultura e autor da letra do hino nacional. Para amanhã está reservada uma agenda também bastante movimentada para o Presidente da República, João Lourenço. Destaca aqui para o Centro de Hemodiálise. O Presidente da República vai também amanhã, sábado, visitar as futuras instalações da cidade universitária, que fica num Dondi, é assim o local onde vai ser então construída, erguida a futura cidade universitária desta província. Há também reservado para amanhã, na agenda do Presidente da República, a Feira de Agronomia, onde certamente vão estar exposta, na verdade, a potencialidade desta província, a província de Planalto Central, aqui a sul do nosso país. São as informações que nós temos para levar até os nossos telespectadores sobre estes 2 dias de trabalho aqui do Presidente da República na província do Ambo. As imagens são de Suba Pedro, Susana Ângelo, a partir da província do Ambo. Boa noite.
Bem, boa noite, Susana Ângelo. Detalhes sobre o essencial que marcou a agenda do chefe de Estado neste primeiro dia de trabalho. São 2 dias que a agenda reserva. O dia foi de inaugurações e vai continuar amanhã. Destaque na agenda de inaugurações para o primeiro Centro Público de Hemodiálise. Para hoje, destaque para o Centro Cultural, o primeiro de excelência a nível nacional, que homenageia Manuel Rui Monteiro. Sobre o AMBO ainda voltamos a falar ao longo do jornal. E, aliás, precisamos mostrar essencialmente ao detalhe os empreendimentos que foram inaugurados nesta sexta-feira pelo chefe de Estado. Informação agora centrada em Luanda, que continua chocada pelo impacto causado pelo crime que vitimou mortalmente o sociólogo Laurindo Vieira, baleado em plena via pública no final da tarde desta quinta-feira. A Polícia Nacional afirma que está a investigar o caso e que os autores do crime que aconteceu na zona do Patriota continuam foragidos. Distrito Urbano do Patriota, uma zona nobre que dispõe de múltiplos serviços para facilitar os seus habitantes, mas que no espaço de pouco mais de um mês, a localidade registrou 3 casos de assassinatos que terminaram em morte. A insegurança tomou conta de quem lá vive, estuda e frequenta o bairro com regularidade depois do assassinato do sociólogo e reitor da Universidade Gregório Semedo, Laurindo Vieira, nesta quinta-feira. Comecem a olhar para esta via, porque é uma via que tem muitos bancos, logo é propícia para assaltos e situações do gênero, e é uma via que facilita-nos como cidadãos, porque nós sabemos que tem todos os bancos e todos os serviços. Eu prefiro particularmente vir para aqui resolver os meus assuntos. A estudante, que já tenciona trocar de universidade por causa da insegurança, considera que uma das razões para o aumento da criminalidade no Patriota está relacionada com a fraca cobertura de câmaras de vigilância pública. Frequento essa via diariamente, estudo aqui e já começo a ficar preocupada e até mesmo em querer trocar de faculdade, porque já sinto muita insegurança em vir para a faculdade. Eu reparei que, não sei, mas aqui não tem câmeras. Semelhante à Via Express tem câmeras. A via que dá aqui acesso ao Benfica tem câmeras. O bairro do Patriota é considerado por muitos como uma zona que está na linha vermelha, isto em função do número de ocorrências de assassinatos com recurso à arma de fogo e também por miliantes que se fazem transportar em motorizadas. Para os moradores desta localidade, no município de Talatona, é necessário haver um reforço policial com alguma frequência. A classe dos mototaxistas que exerce atividade no Patriota entende que a profissão começa a estar comprometida por causa dos meios que os miliantes utilizam. Como eles usam as motorizadas, nós estamos a ser apertados no sentido de que eles pensam que talvez nós aqui, que trabalhamos aqui, ou nas outras paragens, temos a ver com esses assaltos. Nós precisamos da máxima colaboração da polícia, está muito vigilante por causa desses assaltos que têm acontecido. Um pai de família veio de casa à procura do pão por seus filhos, só que quando chega na rua se encontra com os assaltantes, matam essa pessoa, a tristeza que os filhos ficam com ele ou a mãe de casa fica com ele, são coisas que deixam muita dor dentro dos nossos corações. Nestor Gobel, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, assegura que estão em curso diligências no sentido de se localizar os autores e responsabilizá-los criminalmente. Foi uma ação muito rápida, indivíduos flutuantes, que nós consideramos flutuantes, que vêm de outras latitudes, de outras zonas e vão cometer muito rápido a bordo de motorizadas. Tanto é que nos arredores, um bocadinho mais à frente, havia mesmo uma patrulha. Portanto, foi tudo muito rápido, foi abordado o sociólogo, aquilo aconteceu com uma rapidez, obviamente. Então logo as nossas forças deslocaram-se do ponto em que estavam para o local da ocorrência, já eles tinham se colocado em fuga. Mas há um trabalho que está a decorrer nesta altura e vamos obviamente esclarecer isso. O Distrito Urbano do Lar do Patriota, que caracteriza-se como um centro administrativo de comércio e serviços, tem uma população estimada em mais de 41 mil habitantes. E agora, notícia triste que chega da província do Mexico. É mais uma história de vandalização de bens públicos, que neste caso foi avisado um monumento histórico da paz.
O Monumento à Paz, no Mochico, cidade de Luena, inaugurado em 2012 pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, tem sido alvo de vandalismo nos últimos dias pelos inimigos dos bens públicos. Situação que preocupa os munícipes de Luena, que reconhecem a sua importância e valor simbólico por representar o processo de paz em Angola e clamam a intervenção a quem dê direito. Diria que é uma lástima, né? Uma lástima. Porque no passado, quando houve a existência desse monumento, nós notamos aqui um brilho, notamos aqui isso a brilhar, né? Em que quase todo mundo que cá passasse por essa região ou por essa província desejaria cá vir para poder ter o seu registro. Mas hoje estamos aqui a verificar um monumento praticamente nos abandonos, diria assim, porque o que existia hoje não se nota que existe. Estamos a falar, por exemplo, aqui do desbombeamento das águas, né? Que dava uma outra imagem. Notamos aí a existência de capim por aí fora. Acredito que às noites também a iluminação não é lá tão boa. Ainda há pouco estamos aqui a presenciar a inexistência de duas letras, né? Temos aqui o próximo, os elementos da ordem e segurança, mas não consegue se explicar o que é que houve, o que é que se passa, e até aqui ainda não está reposto. Praticamente a situação do Monumento da Paz está mal em condições, tendo em conta que é um monumento de lazer. Do estado que está, não dá para acreditar. Além do desaparecimento das letras, este patrimônio cultural tem registrado outros furtos. A vandalização do Monumento à Paz, portanto, já leva muito tempo. Está a dar agora aso por causa da coragem que as pessoas, ou seja, do indivíduo que foi lá roubar, a parte principal, que é inadmissível, até menos se compreende. Não é possível que no meio da estrada, com polícias ali, desapareceram as letras que fazem parte do patrimônio nacional. Já houve roubos de computadores. Os computadores onde já encontramos, portanto, janelas rombadas e os computadores fora. Vandalização do Monumento à Paz na cidade de Luena, província do Mochico, preocupa os munícipes e autoridades competentes. Luanda Rosto para o novo ano. Avançamos para a reportagem que encerra a semana de reflexões sobre o quadro de saneamento básico em algumas zonas da cidade capital. Passamos hoje por algumas localidades do município de Belas, um dos que mais cresceu nos últimos anos em termos de construções. Veja o que constatamos. Moscas, água parada e amontoados de lixo têm sido o cartão postal do bairro das Tendas, distrito do Cabulombo, município do Belas. A ausência de saneamento básico, assim como o consumo de água não tratada, são as principais fontes de várias doenças transmissíveis e não transmissíveis, como é o caso da malária, principal causa de mortalidade no país. Morador do bairro há mais de 17 anos, Helder Vladimir, afirma que a filha ficou doente por causa da água parada provocada pelas chuvas. 2 dias ou 4 dias atrás fui com a minha menina no hospital por intermédio mesmo de água. Os lixos estão causando muitos mosquitos. Precisamos de uma boa organização. Recolhas de lixo, escoamentos de água. Sempre que há chuva, nós aqui passamos muito mal. Como podemos constatar, o lixo na capital angolana continua aos montes. Apesar da recente criada Comissão Multissetorial para limpar Luanda, há zonas onde não há sequer a recolha do lixo. As águas paradas que estão aqui trazem muita doença. Ele, em vez de meter alguns contentores nessa zona, ele prefere meter mais nos sítios que estão mais evoluídos. Normalmente o contentor estava aqui perto. Este ano o contentor já não se encontra aqui presente. Nós temos que descair lá no Rio Ala, que é muito distante. Isso já é uma dificuldade que nós enfrentamos. Se nós continuarmos assim, a vida continua mal. Essa água é do Rio Ala. Como está o Rio Ala está cheio, todo começa a entrar dentro da escada das senhoras. Às vezes as senhoras abandonam a casa, vão na família. Também essa água traz mosquito, bicho, não dá. Anteriormente andávamos a ver o carro de Elisânia, andava a entrar até aqui e recolher o lixo, agora já não. Só vejo aí, depois da ponta, através de quê? A rua, as entradas já não estão boas, porque o caminhão para entrar para poder tirar lixo, não tem, vai ter como, vai inundar.
lixo aqui, conosco mesmo aqui assim, que nós somos moradores da vala, passamos mal. A diretora do Gabinete e Saneamento Básico do município do Belas disse que algumas zonas do município são de difícil acesso para a recolha do lixo. Por esta razão, apela ao bom senso da população. Na verdade, quanto a esses pontos, a empresa que faz a recolha cá no município, eles têm todo isso mapeado. Existem pontos, sim, que não têm devido ao acesso. E existem certos pontos que os contentores foram arrastados com as chuvas, então preferiu-se meter num ponto estratégico. Nós estamos a adotar limpar todas as sarjetas, os esgotos e valas de drenagem. Gostaria de apelar aos municípios do Bela que deixem de mandar crianças irem deitar os seus resíduos. Criança não chega num contentor, a tendência é chegar, depositou no chão e ir embora. A malária é um dos principais problemas de saúde em Angola. Esta doença é responsável por grande parte das mortes por infecção no país. A administração pública. Caminhos para modernização. Passos. A dificuldade de encontrar emprego é por conta da experiência. Como recém-formado, não adquiri essa experiência na instituição. E o que ainda condiciona o alcance das metas. Fizemos o teste, a colocação não acontece, desmotiva. Entraves impostos pela burocracia. Esperar filas enormes, agora apenas com o bilhete de identidade tens o registro criminal em menos de 5, 10 minutos. Simplifica 2.0. Implementação. Para a emissão do primeiro bilhete, deveria trazer um assento de nascimento, uma cópia do bilhete do pai e da mãe. Então, simplificando, o cidadão não precisa. Na reportagem da semana. Está às portas o CAN, mas por enquanto falamos do programa de transferências sociais monetárias no município da Cacula, província da Huila. Mais famílias foram beneficiadas pelo Cuenda. O total passa dos 3.000 e o apoio serve de incentivo para que estas mesmas famílias aumentem a produção. Mais de 3.000 famílias do município da Cacula, na província da Huila, beneficiaram de apoio do Cuenda para o aumento da produção. As 8 cooperativas da municipalidade receberam sementes de cereais, 12.000 fruteiras, moagens, cabeças de gado bovino e caprino e ainda 4.500.000 kwanzas cada. O Cuenda, na verdade, está a nos apoiar de uma forma que nós não pensávamos. O apoio que está a nos dar na incursão produtivas, que chama Cooperativa Túlio Pirileio, estamos a ver que nós próprios estamos a mudar e a nossa população, os nossos membros também da cooperativa estão a mudar a vida. Nos primeiros dias recebemos de sementes, recebemos de plantas, recebemos de bois, recebemos o dinheiro e outras coisas. Quando nós recebemos essa moagem, as coisas estão sendo mais fáceis. As senhoras já não chegam mais nas pedras porque já tem uma moagem aqui próxima. Que as senhoras que chegavam nas pedras já ninguém vai mais lá. Quando vão nas lavras, assim que largam nas lavras, chegam aqui todos, cada um com o seu conjunto para moer. O passado é que aqui no nosso bairro não tinha moagem. Agora conseguimos moagem para nós moer. O apoio que nós recebemos através do Cuenda, recebemos, primeiro começando pela moagem, recebemos também o dinheiro da Caixa Comunitária, 4.500.000 kwanza, e recebemos animais, 10 gados bovinos e 10 caprinos. Na semente nós recebemos 600 kg de maçango, 300 kg de maçambala, 400 kg de feijão, 350 kg de milho. E também recebemos 1.200 mudas fruteiras. Para ajudar muito, que já não tínhamos semente, se calhar era preciso ir ao mercado comprar. E graças ao Cuenda já temos a própria nossa semente. O coordenador regional do FAS para a Inclusão Produtiva, Custódio Satiaca, disse que foram investidos 104 milhões de kwanzas para as atividades geradoras de rendimento na Cacula. Nós sentimos que o impacto está a ser bom, mas conforme puderam constatar, é um processo novo, as famílias estão a produzir e acreditamos que até ao final da época agrícola vamos ter bons resultados. Começamos a fazer uma reestruturação ao projeto em fevereiro
do ano passado. Esse trabalho ficou concluído até junho e, em função disto, foi transferido um valor na ordem de 104 milhões de kwanzas para esse processo que está a ser desenvolvido, que vai conhecer outras fases. Portanto, agora em fevereiro vai começar a componente de horticultura, vamos melhorar as valas e todos os sistemas de rega que existem, vamos adquirir motobombas, vamos fazer assistência técnica neste sentido e vamos fazer hortas ao nível desses grupos domésticos que estão nessa componente de inclusão produtiva. Agora o essencial sobre os debates que marcaram o dia na Assembleia Nacional, que analisa a proposta de lei de combate ao contrabando de produtos petrolíferos. 2 pontos do relatório parecer conjunto da proposta foram hoje aprovados pelos deputados. Os deputados da primeira, segunda e 10ª comissões analisaram o relatório parecer conjunto sobre a proposta de lei do combate ao contrabando de produtos petrolíferos, tendo aprovado o preâmbulo e o primeiro capítulo com 36 votos a favor, 0 contra e igual número de abstenção, e o segundo capítulo com 34 votos a favor e nenhuma abstenção ou contra. O combate ao contrabando de produtos petrolíferos numa vertente de criminalização. Tendo em conta a necessidade de adoção do quadro jurídico especializado de contrabando dos produtos petrolíferos, melhorando o tratamento normativo existente, mormente previsto no Código Penal. Portanto, achamos que é preciso que façamos a inclusão do termo Código Penal aqui, para dizer que no Código Penal não temos esta penalização sobre o contrabando de produtos petrolíferos. O diploma de 4 capítulos e 22 artigos está em discussão e votação na especialidade, cuja proposta contém normas para estabelecer o quadro geral de responsabilização penal pelo cometimento de crimes que afetam a importação ou exportação, armazenamento, transporte, distribuição e a comercialização de produtos petrolíferos. Eu tenho aqui uma proposta de redação, que seria: é punido com pena de prisão de 2 a 6 anos e impedido do exercício da respectiva atividade aquele que, portanto, significa quando a polícia detecta que há ilegalidade ou há fraude, há contrabando, a atividade deve parar. É por isso que é impedido o exercício dessa atividade e a pessoa é presa. Toda a gente pode importar, toda a gente, dentro das regras estabelecidas, pode importar o combustível. Para exportar, tem de haver regras e tem de haver aqui uma distinção. Não proibir, clarificar o mercado. Toda a gente pode exportar e reexportar combustível. Quais são os critérios? Esta questão dos recursos materiais, dos recursos tecnológicos que foram aqui muito bem apresentados neste capítulo da regulação do mercado, são observações que devem constar nestes requisitos para a regulação da atividade petrolífera. O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, na qualidade de representante do Executivo, concordou com as recomendações dos deputados, nas quais o projeto de lei propõe deter preventivamente quem pratica o contrabando de combustíveis, mas também apreender os meios utilizados para o crime. A realidade era mesmo para termos 2 possibilidades principais. A primeira era a prisão preventiva, porque hoje nós vemos que ao apreendermos ou quando detectadas algumas pessoas em situação que claramente indiciam contrabando, não há uma moldura penal que permita retê-las e, portanto, esses sujeitos têm a possibilidade de continuar a atividade, mas também nós trazemos aqui outra questão fundamental, que é a retenção dos meios utilizados para o contrabando. Relativamente aos preços dos combustíveis, José Barroso referiu que Angola, na África Austral, é o único com valor abaixo de $1, fator que o impede de participar no mercado regional. E agora números que justificam 2023 como ano de uma excelente campanha para o Porto do Lobito, que começou 2024 com ambições mais exigentes. Atracaram no Porto de Lobito durante o ano de 2023 mais de 350 navios
e a faturação foi de mais de 13 mil milhões de kwanzas. O Porto de Lobito pretende, neste ano de 2024, imprimir mais dinamismo, aproximando-se cada vez mais aos clientes, bem como amortização de dívidas. Estas foram as palavras do presidente do Conselho de Administração do Porto de Lobito durante os cumprimentos de Ano Novo. Podemos aqui salientar, independentemente de todas as vicissitudes, o balanço de 2023 apresenta resultados satisfatórios, fruto da gestão disciplinada, organizada e responsável do Conselho de Administração, que, contando com o apoio de todos os colaboradores, vem empreendendo mudanças incomensuráveis. A dívida dos nossos clientes cifra-se em 32 mil milhões 863 milhões 301 mil 783 kwanzas e 48 cêntimos, tendo um impacto significativo, como é óbvio, na liquidez da nossa empresa, pelo que urge continuarmos com a implementação do nosso plano de cobrança das dívidas que se encontra em curso. Celso Rosas, que discursava perante os trabalhadores do Porto de Lobito, fez um balanço positivo quanto ao número de navios, apesar da baixa registrada em termos de receitas no ano transato. Durante o ano de 2023, atracaram no Porto de Lobito 351 navios que movimentaram um total de 1.332.451 toneladas, tendo-se registrado, como é óbvio, um aumento de 7,57% em navios, comparativamente ao ano de 2022, mas uma redução de 14,90% em toneladas em relação a 2022, onde atracaram 326 navios e movimentados um total de 1.565.863 toneladas. Foi possível arrecadar durante o ano de 2023 um proveito na ordem de 13 mil milhões, 860 milhões, 419.629 kwanzas e 47 cêntimos, resultante da prestação de serviços portuários. Isto, face ao período homólogo do ano de 2022, podemos considerar que registrou-se uma diminuição na ordem de 5,72%, na medida em que, no ano de 2022, arrecadou-se um proveito na ordem dos 14 mil milhões, 702 milhões, 520.721 kwanzas. Comparativamente ao ano econômico 2022, houve uma redução de cargas na ordem de 14%. Relativamente ao número de contentores, movimentaram-se cerca de 13.500 em 2023, face aos mais de 17.000 em 2022, perfazendo uma diferença negativa de 24,11%. E a República Democrática do Congo prepara a posse do presidente Félix Tshisekedi. Reeleito para um segundo mandato, que tem já o reconhecimento da União Europeia. A União Europeia reconheceu ontem, em comunicado, a eleição de Félix Tshisekedi nas presidenciais de 20 de dezembro na República Democrática do Congo, nas quais conquistou um segundo mandato após obter 73% dos votos escrutinados. O Serviço Europeu para a Ação Externa declarou que toma nota dos resultados definitivos proclamados pelo Tribunal Constitucional que consagram a vitória de Tshisekedi nas eleições presidenciais. A União Europeia louva o entusiasmo e a determinação do povo democrático congolês por ter votado calmamente, apesar das dificuldades logísticas, e deseja às autoridades e a todos os cidadãos os maiores êxitos no início do seu segundo mandato, lê-se no comunicado. No que diz respeito às alegações de irregularidades durante o processo,
Os 27 candidatos recordam que várias missões de observação eleitoral documentaram numerosos casos de irregularidades e incidentes que afetam todo o processo eleitoral. Por essas razões, a União Europeia apela à Comissão Eleitoral Nacional Independente e às autoridades judiciais para que deem resposta às preocupações expressas pelos observadores e investiguem de forma justa e transparente todas as alegações de irregularidades, incluindo as alegações de fraude e violência. O Tribunal Constitucional da RDC declarou o pedido do candidato da oposição, Teodoro Ngoi, admissível, mas infundado, devido à falta de provas, e afirmou que as irregularidades nas operações comunicadas não têm uma influência decisiva nos resultados eleitorais. A administração pública. Caminhos para modernização. Passos. A dificuldade de encontrar emprego é por conta da experiência. Como recém-formado, não adquiri essa experiência na instituição. E o que ainda condiciona o alcance das metas. Fizemos o teste, a colocação não acontece, desmotiva. Entraves impostos pela burocracia. Esperar filas enormes, agora apenas com o bilhete de identidade tens o registro criminal em menos de 5, 10 minutos. Simplifica 2.0. Implementação. Para a emissão do primeiro bilhete, deveria trazer um assento de nascimento, uma cópia do bilhete do pai e da mãe. Com simplificado, o cidadão não precisa. Na reportagem da semana. Mais à frente. Foram hoje a enterrar aqui em Luanda os restos mortais do nacionalista Rui Mingas, falecido aos 84 anos, vítima de doença. E homenageado como o grande filho de Angola, Rui Mingas foi sepultado na presença de distintas figuras políticas e da sociedade civil que se juntaram à família no momento de grande consternação. Na hora do último adeus, àquele que deixa um legado vasto ao país, várias foram as palavras de apreço em relação a Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, a sua figura e durante a sua trajetória. Para mim, o Rui Mingas, para além de ser meu colega na carreira diplomática, não é? Eu não queria dizer, eu já disse para mim, portanto é muito subjetivo, o melhor cantor nacional que nós temos. Eu adorava e adoro ouvir Rui Mingas, né? Aliás, isso deve ser de família, porque já o irmão dele, o André, também era um outro grande cantor, mas o meu preferido é efetivamente o Rui Mingas. A mim aquilo que me fascina mais é o seu aspecto ligado à música, ligado à arte, e reconheço que foi um importante dirigente desportivo enquanto responsável pela pasta do desporto, pelo alcance exterior que deu ao desporto praticado em Angola e às atividades desportivas em geral, mas a mim o que me fascina especialmente é o cantor, por causa de uma voz única, com um timbre magnífico, com importante sentido do tempo e com uma voz absolutamente clara e muito bem definida. O pai de Rui Mingas esteve na cadeia com o meu pai e eu interagia com eles mesmo na cadeia, tentando iludir os guardas prisionais da PIDE para podermos falar. Portanto, é esta a conduta, este é o legado que o Rui Mingas nos deixa. Ele vai enterrar, vários vão a enterrar aqui neste campo, em outros campos santos, mas fiquem pelo menos as palavras que ressoem nas nossas cabeças. Era um momento de dor e consternação, e na presença de familiares, amigos e colegas de trabalho. Lembranças foram poucas para expressar a grandeza de Rui Mingas. Cânticos como Viemos do Pó e do Pó Voltaremos foram entoados em memória daquele que foi o coautor do hino nacional de Angola. Filho brilhante que a gente perde. Filho brilhante. Que procurou sempre lutar cantando, canções que nunca mais vão deixar de se ouvir. Quando uma obra atinge a excelência, a obra nunca mais perde a atualidade, vai ser sempre tocada, e isso vai acontecer com o meu padrinho. Já temos alguns jovens que enveredam
que estão a enveredar pela rítmica do Rui Mingas. Não vou aqui citar nomes, mas isto é bastante patente. Em relação ao setor académico, particularmente universitário, portanto, a Rui Mingas deixa-nos já a Universidade Lusíadas, que tem formado gerações e gerações de quadros que hoje ocupam lugares de destaque na nossa sociedade. Político, diplomata, homem de cultura e músico, Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas morreu em Lisboa, Portugal, vítima de doença prolongada a 4 de janeiro e foi a enterrar hoje no cemitério Alto das Cruzes. E uma declaração do Birro Político do MPLA chegada à nossa redação dá conta que os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA lamentam a morte do sociólogo e professor universitário Laurindo Vieira. Consternado, o Birro Político reconhece as valências do professor universitário Laurindo Vieira como educador exemplar que se destacou pelos seus feitos académicos notáveis e também pela dedicação ao desenvolvimento educacional e intelectual do país. E o MPLA reitera o compromisso de continuar a dedicar o seu máximo esforço na luta para a consolidação do desenvolvimento socioeconómico do país. O compromisso é igualmente renovado na esfera de combate à pobreza e a garantia do bem-estar das famílias angolanas. Em sede do partido, o dia hoje foi de cumprimentos de fim de ano. Para o país e as famílias angolanas, 2023 foi um ano difícil e desafiante. A crise econômica e financeira que assola o mundo em consequência da queda constante dos preços dos derivados do petróleo por conta dos conflitos internacionais fez do ano passado ainda mais complexo para Angola. Com a chegada do novo ano, chegam também novas expectativas para a população, daí que aumentam as responsabilidades do MPLA enquanto partido que governa o país, admitiu a vice-presidente dos Camaradas. Para este ano, Luísa Damião prometeu maior atenção à juventude. A juventude é um segmento pelo qual nós devemos prestar especial atenção, uma atenção estratégica, tendo em conta que a juventude constitui o futuro do nosso país. E nós temos estado a trabalhar nesse sentido para prestarmos uma atenção especial aos nossos jovens. Nós vamos começar na segunda-feira com uma formação dos quadros responsáveis e dirigentes do nosso partido, onde vamos refletir sobre as novas formas de funcionamento e organização do nosso partido e ver de que maneira nós podemos materializar as claras orientações do nosso líder. Sob o lema Todas as bases e as comunidades, Luísa Damião quer que os militantes apoiem o presidente do MPLA, João Lourenço, tendo em vista o cumprimento dos desígnios do partido e a melhoria das condições sociais da população. Há muito trabalho a fazer, o que requer sempre a mobilização das estruturas do MPLA e todas as forças patrióticas do nosso país, cerrando fileiras em torno do nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, que tem estado incessantemente a trabalhar em prol de uma Angola melhor, que realize os sonhos do seu povo e, sobretudo, da nossa juventude. A vice-presidente do MPLA falava na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo com os membros do Birro Político, do Comitê Central e das organizações de base e intermédias do MPLA. Estamos de volta para a terceira e última parte do jornal. Temos em destaque a reportagem da semana, hoje com reflexões em torno do Simplifica 2.0. Desafios para a modernização da administração pública, os passos dados até ao momento e os entraves ainda impostos pela burocracia. A burocratização dos processos, os montes de papéis que eram necessários para tratar uma simples licença ou bilhete de identidade, levou à normalização da famosa gasosa nos serviços públicos.
O sistema extremamente burocrático, com a intervenção de vários serviços e ministérios para a obtenção de um único documento, gerou uma classe profissional que se habituou a receber recompensas para descomplicar os processos. O combate a este fenómeno passa por alterar a lei, simplificando a relação com as instituições públicas. Para a emissão do primeiro bilhete, o cidadão necessariamente deveria trazer um assento de nascimento original, cópia integral do assento de nascimento ou uma certidão narrativa, acompanhados com a cópia do bilhete do pai e da mãe para a emissão do bilhete de identidade. Como simplifica, aboliu-se estes documentos. Ao retirar documentos, eliminar procedimentos, reduzir o número de papéis e de pessoas que são chamadas a intervir, este sistema tem menos possibilidades de se alimentar com a corrupção, facilitando a vida do cidadão. Para a situação como a minha, antigamente sei que para poder fazer a renovação e alterar alguma coisa no bilhete, já que o meu bilhete tem um pequeno erro, antigamente era um processo um pouco, burocrático, porque nós tínhamos que fazer um pedido, tínhamos que nos dirigir à delegação provincial, esperar a autorização, só depois é que poderíamos vir para cá tratar o bilhete ou aceitar fazer a ratificação. Mas hoje em dia simplesmente temos que sair de casa, vir para cá e simplesmente seguir todos os procedimentos cá e é feita logo a renovação e a alteração. A diferença é mesmo grande. Anteriormente existia filas muito enormes, a burocracia para o tratamento de discriminal era grande, tinha que esperar filas enormes. Agora apenas com o bilhete de identidade tens o discriminal em menos de 5, 10 minutos. Antes do Simplifica 1.0 e 2.0, verificavam-se grandes enchentes nas instituições do Estado e o registro criminal era solicitado, vezes sem conta. Para a renovação da carta de condução, por exemplo, pedia certificado de registro criminal. Com o Simplifica 1.0 foi abolido. O cidadão não precisa necessariamente emitir o certificado de registro criminal para a renovação da carta de condução, por exemplo. Portanto, são vários os benefícios e com o Simplifica 2.0, obviamente que vão ser mais benefícios que vamos ter a nível do nosso trabalho. O cidadão vinha com um assento de nascimento, tinha que ser analisado na base de dados, depois tem que ser registrado. Com o Simplifica, o cidadão chega aqui com o NUC apenas, em menos de 10 minutos é atendido e vai embora. Isso, com certeza, ajuda a fluir mais o nosso trabalho. Eu sinto que o Simplifica veio mesmo para simplificar, não é? Pronto, é uma via mais rápida, mais viável. Pronto, estamos aqui para dar o nosso todo. É um procedimento mais rápido, o Simplifica. E pronto, olha, outra hora demorava um bocadinho mais o procedimento e agora já não. É olhando ao impacto do Simplifica que se criou um número único do cidadão, que se obtém a partir do registro de nascimento, um número que impede a falsificação de documentos. Nós tínhamos, antes do Simplifica 1.0, os assentos de nascimentos, muitos deles falsificados. O cidadão ia para sítios impróprios, fazia um registro falso e chegava aqui, não é? Nós tínhamos que primeiro analisar e várias vezes nem dávamos conta que o registro é falso. Com o NUC, número único do cidadão, não há possibilidade nenhuma de falsificação, porque se o registro for falso, dentro da base de dados do bilhete de identidade, ele não passa. Antes da implementação do Simplifica, se eu perdesse o bilhete de identidade, tinha que trazer a cópia do bilhete perdido ou uma participação na Polícia Nacional. Agora, só com o nome e a data de nascimento, podem encontrar o meu processo e dar seguimento ao documento. Fim deste processo, agora só me resta aguardar até o dia de vir levantar meu novo bilhete de identidade. Uma vez que o utente já tem bilhete de identidade e deixou perder o bilhete, aqui essa área técnica, e nós conseguimos ver a partir do nome dela completo, a data de nascimento, conseguimos ver a partir do nosso sistema o número do bilhete de identidade do cidadão. Antes era com a cópia, era necessária a cópia do bilhete de identidade e também era o modelo de participação da polícia. Isso tudo devido Simplifica, essas funções foram extintas. Agora o cidadão pode deixar perder o bilhete, mesmo com o número do bilhete, pode vir aqui ao nosso serviço para fazer uma segunda via do bilhete de identidade.
O Simplifica avança também no sentido da digitalização dos procedimentos, propõe a instituição do Alvará Comercial Digital, que junta o alvará comercial e o alvará de prestação de serviços mercantis num único documento, pondo assim o fim ao alvará físico. E assim termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Boa noite, estamos juntos.